Contraditório postecipado e contraditório inútil. Você está preparado para responder essa questão na sua prova? Fala, galera do Aretejus, vamos com tudo para mais essa dica, hein? Quando nós falamos em contraditório, vocês devem se recordar que nós estamos dentro das normas fundamentais. As normas fundamentais, elas representam a densificação ao direito fundamental a um processo justo. Portanto, elas estão previstas em um rol meramente exemplificativo. O contraditório, inicialmente, está lá no artigo 7º, correlacionando-se com a igualdade material ao estabelecer que ao juiz cabe zelar pelo efetivo contraditório. Posteriormente, o contraditório está no artigo 9º e 10 do nosso Código. Para você entender, classicamente o contraditório era tido como um binômio, o direito de ser informado e o direito de reagir. Mas isso não era suficiente em um Estado constitucional democrático, em que o contraditório é que legitima efetivamente a decisão judicial. Nesse cenário, eu tenho o contraditório como o poder de influenciar na decisão. Essa ideia está aclamada no nosso Código de Processo Civil. Feita essa introdução, eu quero ir direto ao ponto. O que seria o contraditório postecipado? O artigo 9º, pessoal, ele vai dizer que o juiz não proferirá a decisão contra uma das partes sem antes ouvi-la. Mas, em determinadas situações, é preciso decidir de plano. Não dá para ouvir, sob pena de não prestar a tutela material de direitos. Quais situações são essas? O artigo 9º, feito pelo legislador, em seu parágrafo, já estabelece exceções. Vamos a elas? Primeira exceção, nas hipóteses de tutela provisória fundada na urgência, tutela cautelar de urgência e tutela antecipada de urgência. Segunda exceção, na tutela da evidência do 311(2) e 3, ou seja, quando o meu pedido estiver amparado por um precedente vinculante e eu provar os fatos documentalmente, inciso 2. E quando tratar-se de um pedido rei persecutório, fundado em prova documental consistente em um contrato de depósito. Nessas duas situações, o juiz pode conceder a tutela da evidência sem ouvir o réu. E na terceira situação, quando o juiz expede desde já o mandado monitório, podendo o réu pagar, embargar a monitória ou simplesmente deixar transcorrer em habeas o prazo, expedindo-se desde já o título executivo judicial. Vejam, nessas três situações, o contraditório será o quê, pessoal? Postecipado, prorrogado, ele não é excluído, ele vai acontecer, mas em um momento oportuno. E a questão te questionava exatamente isso. O contraditório postecipado foi extinto pelo novo Código? Resposta, não. O contraditório postecipado ainda existem. E essas são as três situações que eu trouxe a vocês. Mas também, aqui aproveitando a oportunidade, nós temos o contraditório inútil. Contraditório inútil, professor? Foi questionado ao candidato. Doutor, existe decisão judicial de mérito válida sem contraditório? Como assim, professor? Será que é possível? Eu me recordo da decisão do juiz que indefere a inicial, mas é uma sentença que extingue sem resolução de mérito o processo. Existe sentença que resolve o mérito sem contraditório? Sim, artigo 332, julgamento de improcedência liminar. Isso mesmo, quando o pedido contrariar precedentes vinculantes e não precisar de produção de prova em audiência, o juiz de plano pode julgar improcedente o pedido sem citar o réu. Notem só, qual é a utilidade do contraditório nessa situação? Nenhuma. Aos casos de prescrição e decadência reconhecidas de plano, também se aplica o 332. Nesse sentido, pessoal, nessas situações eu tenho contraditório inútil. O contraditório inútil, portanto, ainda persiste no novo Código? Resposta, sim. Galera, não deixe o examinador de primeira fase te enganar. Esteja preparado para redigir uma excelente resposta na segunda fase. E esteja preparado para ter postura, segurança e principalmente habilidade para conseguir êxito na prova oral. Vamos com tudo e até a próxima.